orçamento, né? Isso. Positivo, pode iniciar então. Certo, boa tarde, pessoal. Meu nome é Moisés. Eu sou advogado já há 15 anos. Fui convidado aí para participar do grupo com vocês através do Darlan, que é representante aqui da empresa dele de telecomunicação aqui em Campina Grande, na Paraíba, que teve um problema aí junto a esse banco. E a gente entrou com uma demanda essa semana por conta dos problemas que ele teve de acessar a conta e de movimentar os valores, certo? E aí, como ele tem um contato de você, participava de grupo, eu acredito que do pessoal aí da área que ele atua, aí ele me perguntou se eu poderia ingressar com a ação com os demais também. E aí sim, eu me prontifico a fazer a ação, certo? A gente ajusta aqui um valor de honorários que vai ser cobrado, e aí é o final da ação. E a ação basicamente vai ser individual. O Darlan até tinha sugerido ser uma ação em conjunto, mas aí eu dei uma estudada e não é possível ser a ação em conjunto com todos, será a ação individual para cada um. E aí na comarca de cada um, na cidade de cada um, certo? Nada impede o protocolação, porque hoje a justiça ela é virtual, toda através do PJE, e a gente pode peticionar na justiça de cada estado. E aí por que não pode ser em conjunto? Porque os valores são diferentes, as peculiaridades de dano, prejuízo, de cada um são diferentes. Então, por isso que tem que ser individual a ação, ela não pode ser coletiva, porque aí se fosse um dano coletivo, que todos aqueles estão sofrendo prejuízo e devem ser ressarcidos de valor igual, indenizados de forma igual, aí sim seria uma ação coletiva conjunta, e aí seria através de uma associação, e aí vocês poderiam até dar a entrada através do Ministério Público ou da Defensoria Pública, mas nesse caso em específico de vocês, a ação é individual, certo? Dependendo do valor de cada um que está na conta, até 40 salários mínimos, que hoje corresponde a 52 mil reais, eu posso ingressar com essa ação no juizado especial civil, que é mais rápido a ação do que na justiça comum. Valor acima de 52 mil tem que ser na justiça comum, é mais demorado um pouco. Inclusive, às vezes, a justiça quer cobrar as custas processuais para você acionar a justiça, né? Na justiça comum. No juizado não precisa cobrar custas, pagar custas. Né? Eles despacham, apreciam a liminar que a gente pede, que é o pedido de urgência, e marca a audiência de conciliação para tentar resolver a situação e depois se sentencia com relação aos pedidos. Né? Inclusive, a gente pede dano moral e dano material. O dano moral é o constrangimento, cada um está passando por não poder movimentar a conta, e o dano material é você ter os seus valores bloqueados ali, sendo também você poder movimentar, certo? Então, a ação, ela é uma ação simples. A gente entrou com a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, que é para poder vocês movimentarem os valores. A obrigação da empresa e o banco, a instituição financeira, permitir vocês terem acesso aos valores de vocês. E aí, por fim, a gente pede na mesma ação a indenização, né, por danos morais e materiais, como eu já falei, certo? Então, é individual para cada um. Vocês vão só mandar identidade CPF, que pode ser a CNH, que já constam os dois do mesmo documento, um comprovante de residência, os dados bancários, conta, agência, que pode ser um print, né, da tela lá da movimentação de vocês. Extrato, se a gente estiver tendo acesso, para comprovar a questão de valores. E aí é basicamente só isso. Tudo em PDF, se possível, manda para mim. O comprovante de residência eu vou analisar onde vai ser ingressada a ação, porque vai ser na comarca de cada um, na cidade de cada um, a justiça de cada estado. E aí assim que eu protocolar, eu envio o número do processo para cada um de vocês, para que vocês vão acompanhando o andamento da ação, certo? A questão de valores, eu imagino aí que a gente pode negociar entre
10%, porque vai ter o dano moral, o dano material, que a justiça, porventura, pode condenar o banco, porque eu acredito que está caracterizado o dano, né, é de fácil comprovação. E aí vocês têm no direito de vocês a inversão do ônus da prova, que é o banco que tem que provar que vocês tiveram acesso. Não são vocês que têm que provar que estão tendo acesso ao banco, à conta, ao aplicativo, não. E aí fica difícil para eles comprovarem isso. Até mesmo porque muitos de vocês têm vídeos, tem da tela, tem print da tela mostrando que o saldo está zerado ou não está tendo acesso à movimentação, certo? E com certeza estão sofrendo prejuízo porque muitos são empresários, microempresários, são comerciantes e precisam movimentar. E mesmo que não fosse só um cidadão comum e tivesse seus rendimentos lá, já tinha um dano aí caracterizado, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês já podem ir indagando aqui. E qualquer outra dúvida que vá surgindo, falando. Moisés, Pois não, Reginaldo. deixa eu te falar, com relação a valores, né, aprisionados, na minha situação, é bem relativo, porque o valor, no meu caso, está aumentando, porque eu tenho carnês de pagamento, né, que ainda está em mãos dos clientes, né, e os mesmos estão conseguindo evitar pagamento, então todo dia esse valor muda. Então, por exemplo, hoje eu tenho um X valor, amanhã eu já tenho outro. Eu estou fazendo a migração para outro sistema, né? Mas esse sistema demanda um tempo, então eu não consegui retirar esse boleto de circulação totalmente ainda. Então certo. O valor ainda está aumentando. Não sei como é que está, mas o meu situação é isso. Aí, nesse caso específico, a gente menciona um valor aproximadamente, que você tenha como fazer um cálculo aproximadamente, não precisa ser exato. E a gente narra na petição essa situação de que você não tem um controle para precisar o valor, e a gente faz o pedido na própria ação que o banco apresente o extrato atualizado dos seus valores, dos seus rendimentos que foram entrando até o dia que eles forem intimados para apresentar esse extrato. Enquanto isso, a providência a ser adotada por vocês é essa mesmo, trocar de instituição, dar baixa nos boletos para que vocês não tenham mais prejuízo, porque ninguém sabe até que ponto é que vai ser, até que momento é que vai ser liberado esses valores, né? Enquanto isso, há um desgaste, mas é melhor ter esse trabalho, esse contratempo de transferir para outra instituição, dar baixa nos boletos, gerar outros, do que ficar com os valores lá esperando pela boa vontade, seja da justiça, seja da própria instituição financeira. Então não precisa a gente especificar o valor exato não, até mesmo porque vocês estão impedidos de acessar a conta. Isso vai ser mencionado na fez um cálculo na ação do Darlan, fez um cálculo, uma estimativa aproximada. E Moisés, vou fazer uma pergunta. Pois não, Marcos. Moisés, mas eu tenho um determinado valor que está aprisionado lá, mas a gente não consegue acessar o aplicativo, não consegue dar baixa nos boletos, não consegue nem falar com esse povo. E aí como é que a gente faz? Fica difícil assim. Nesse caso, como você não tem acesso ao seu sistema da geração de boleto diretamente com a instituição que você não está conseguindo dar baixa, então, infelizmente, os valores vão sendo creditados lá, e aí justamente vai ter o acesso com o extrato que o banco, a justiça vai determinar que o banco forneça esse extrato, e a gente vai saber o quanto aportou lá na sua conta. Mas aí eu só tenho acesso ao extrato, só diz que vai para o banco que ele foi vendido, lá o UG parece o nome. Só aparece o extrato, determinado valor caiu nesse banco. Vai só aumentando, mas a gente não consegue movimentar esse valor. Só está lá o extrato, só aparece o extrato para mim lá, que está chegando esse dinheiro, mas não tem acesso. Pronto, a ação especificamente é para isso mesmo. É para demonstrar esse prejuízo que vocês estão tendo, para deixar bem caracterizada a questão do dano moral, material, de não ter acesso a esses recursos, e o valor não precisa a gente precisar exatamente esse valor que cada um tem lá, não. A gente dá uma estimativa pelo que já tinha e vocês têm uma noção, né? E aí, pelo que quem pode ainda puxar um extrato, dá uma puxada, faz uma calculada por cima, que é só para a gente atribuir o valor da ação, mas o valor exato de cada um de vocês, com certeza, a justiça vai determinar essa liberação, esse alvará, esse bloqueio, para que vocês possam levantar esse valor e sacar assim que a justiça determinar. Mas nem se preocupe com relação ao valor exato, não, porque o extrato a gente pede
atualizado, né, do que tem lá na conta. Tô entendendo. E aí esse extrato tem que mandar para ter o PV no teu WhatsApp, é? Eu sugiro que cada um, como eu estou lá no grupo, né, eu vou dar um oi, vocês salvam meu contato, bota lá Moisés Moraes Advogado, e aí manda uma documentação de vocês em PDF, pode ser a CNH, que já tem identidade CPF, quem não tem CNH manda identidade CPF, um comprovante de residência, só aquela parte que tem o endereço, não precisa ser no seu nome, é só para constar o endereço para alguma notificação, uma mais recente de água, de energia, de telefone, e os prints da movimentação da conta, né? Algum extrato que tiver, a numeração da conta e a agência, certo? Os dados do banco eu já tenho, né? Que é o CNPJ deles, endereço e tudo. Então isso aí não precisa. E assim que eu pegar cada documento desse, eu vou preparando a ação, protocolando, mando o endereço, a numeração para o privado de cada um, para ir acompanhando, certo? E aí vai tramitar no juizado, se for abaixo de 52 mil, na comarca de vocês, no estado de cada um. É porque eu moro aqui no Maranhão, né? Aí quer dizer que tu vai mandar para a comarca daqui do Maranhão. Eu acesso à Justiça do Maranhão, que hoje é toda o PJE, né, que são os processos judiciais eletrônicos, e aí eu acesso o sistema de lá, boto o estado, cidade, a sua, que é a comarca, e protocolação lá no juizado, se for abaixo de 52 mil. Se for acima, vai ser justiça comum, mas do mesmo jeito, no mesmo estado, na mesma cidade. As audiências, se porventura tiver, que às vezes o juizado ele exige uma audiência de conciliação que é para tentar resolver, é toda virtual, eles mandam um link, marca a data com antecedência e mandam o link no processo. Aí eu pego esse link, mando para cada um de vocês, a gente participa online, onde vocês quiserem fazer. Tô entendendo. Eu aconselho que o quanto antes a gente tome essa providência, certo? Para que não demore tanto, porque a justiça por si só é um pouco lenta. Então a gente tem que avançar para poder protocolar essa ação para eles despacharem pedindo às vezes eles pedem informações antes de despachar a liminar, que é o pedido de urgência. Eles querem ouvir o outro lado. Rapaz, é porque esse pessoal desse banco aí, é porque eu não tenho empresa registrada. Meu cadastro lá é só com CPF lá nesse banco. Certo. Aí não tem empresa registrada. Aí esse pessoal mandaram fazer migração para outro banco. Eu fiz a migração, fiz tudo certinho. Aí quando foi antes de ontem, apareceu o bloqueio dessa conta. Exatamente. Esses são os impercalços que a gente tem com relação à tecnologia, né? Muitas vezes ela vem para ajudar, mas acontece esse tipo de situação aí que prejudica, porque às vezes você não tem um contato direto, eles não têm agência física em todos os estados, em todas as cidades. É uma praticidade, mas acaba que num momento desse dificulta a vida de todo mundo, né? Porque você até para reclamar e requerer alguma coisa fica difícil, porque os contatos que eles fornecem de e-mail, de 0800, seja de ouvidoria, seja o que for, muitas vezes é em vão, você não consegue o acesso. Mas, via justiça, eles têm que responder. Que nada funciona. Eu ligo para a ouvidoria, mando e-mail, ligo por... Nada funciona deles. Exatamente. A gente não tem mais suporte da parte do Juno, não tem ouvidoria, não tem saque. A última coisa que eu recebi foi um e-mail da parte dele pedindo os dados para supostamente enviar os valores para uma conta bancária minha. Isso foi numa quinta-feira e eu estou esperando esse valor cair até a data presente. Ou seja, estou a ver navios, né? Agora mesmo nós conversando aqui, chegou um e-mail deles aqui para mim, agora nesse exato momento. Só pedindo para aguardar, esperar, só isso. Exatamente. O Antônio ergueu a mão aí querendo falar. Moisés, parece que deve ter um contrato junto à Juno. Nesse contrato deve falar qual que é o fórum que vai tomar conta, o foro, né? Isso, a competência, né? É porque o Darlan que eu dei entrada, ele não tinha esse contrato. Mas aí, o Código do Consumidor, ele dá a opção do cliente ingressar com a ação em seu domicílio, certo? Por mais que elegido o foro competente lá na assinatura do contrato. Mas aí o Código do Consumidor vem para poder
facilitar a vida do consumidor. Então você não tem como demandar lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, onde for. Mas se por assim o juiz indeferir a demanda ou eles suscitarem competência da justiça onde a gente protocolou, a gente ou o juiz declina a competência e encaminha para lá o processo, ou a gente ingressa logo lá. Também não tem problema não ingressar logo lá, se confirmado que no contrato tem a eleição desse foro, que é lá onde eles têm sede, a gente já ingressa lá, não tem problema nenhum não, também não. Então tá bom, tá bom. Certo? Não, tudo bem então. Não, é porque eu pensei que se tivesse um foro, já pegava e já dava entrada por lá, porque o contrato já essa relação empresa, às vezes poderia já adiantar, né? Porque é o certo. Que aí seguir pelo que o contrato já está prometendo. Eu acho importante, né? Mas isso aí vai depender do entendimento do juiz e se a empresa, se o banco suscitar essa questão da incompetência do foro também para querer ganhar tempo. Mas para a gente não ter esse contratempo, eu entrei em Campina Grande, na Paraíba, onde o Darlan tem a empresa dele e onde ele reside, porque eu sei que o Código do Consumidor prevê isso, essa competência para ele, e também porque ele não me apresentou o contrato, né? Ele não conseguiu o contrato que tem essa cláusula do foro, que geralmente... Eu não tenho esse contrato porque eu sou oriundo do banco Boleto Fácil, né? Eu sou mais antigo. Então, quando eu fui para Juno, eu já vim do Boleto Fácil. Pronto, aí vocês repassam para os colegas aí no grupo. Eu vou ter que me ausentar por conta desse compromisso agora às 14 horas, mas aí no grupo a gente vai conversando. Se tiver alguma dúvida, a gente fala. Pois não, O custo nosso dos seus honorários, qual que vai ser? Geralmente, o estatuto da OAB, os seus honorários, ele quer cobrar 20%. Eu estava pensando aí em torno de 10%, certo? Porque eu acredito mais que vocês nem vão desembolsar isso, porque a gente vai conseguir uma condenação em danos morais e materiais. Aí, assim, vai ser 10% do que a gente ia oferir, mas aí vocês vão ter como pagar até com essa condenação do dano, certo? Então, estou cobrando a metade do que prevê o Estatuto da OAB. É uma ação de risco. Para deixar claro, então, no caso, vai ser 10% do valor ganho na ação. Isso. Aí quer dizer que a documentação é identidade, CPF, comprovante da conta, comprovante de residência. Isso. Tudo em PDF para você. Quem conseguir fazer em PDF, faz. Se não, mande foto que eu transfiro aqui para copia e cola, dá mais trabalho, mas eu copio e colo e boto no PDF. Mas aí, comprovante de residência, identidade CPF, pode ser a CNH, e os prints da conta. Quem tem contrato, manda em PDF o contrato também. Então tá certo, meu amigo. Obrigado. Aí eu vou mandar para você via o WhatsApp aí, tá? Eu vou dar um alô lá no grupo para vocês pegarem meu contato, salva. Manda no privado essa documentação de vocês. Desde já eu já agradeço a confiança. Podem ter certeza que eu puder fazer para ajudar e tirar vocês do prejuízo o mais rápido possível, eu vou fazer. E a gente vai conversando. Não se preocupe com relação a esses valores, essas custas de honorários, não, porque isso aí vai ficar para o final, depois que cada um tiver resolvido o seu problema. Certo? Tá bom, obrigado aí, valeu. Boa viagem aí na tua fase aí, tá? Obrigado, um abraço a todos. A gente se fala. Um abraço, Darlan. Obrigado, Dom Moisés, um abraço. Bom trabalho aí a todos.